No vídeo da espiral do silêncio espiritual, eu mostrei que a influência por trás das pessoas que tentam criar a espiral do silêncio espiritual, ou seja, a influência por trás do joio no meio do trigo, a influência por trás dos falsos cristãos, não é outra senão o próprio Satanás. E como eu sei disso? Eu sei porque na palavra de Deus, eu mostrei naquele vídeo, que Satanás não faz outra coisa perante Deus, dia e noite, além de contestar a legitimidade da nossa salvação, além de atentar contra a nossa dignidade enquanto cristãos. Então ele foca nos nossos pecados e com base neles ele contesta, ele questiona. Olha só, como é que essa pessoa cheia de pecados, como é que esse pecador, esse sujo, pode ser digno de pregar a sua palavra? Como isso pode acontecer? Está certo isso? E no momento em que Satanás faz isso perante Deus, indiretamente ele está mandando uma palavra de ordem aos seus demônios. Porque o líder, o capitão, é o espelho da tropa. Então, ele manda uma palavra de ordem aos seus demônios que reproduzem esse discurso aqui na Terra, que reproduzem essa acusação contra os filhos de Deus. Ao se espelharem em Satanás e reproduzirem isso aqui na Terra, o que acontece? Dados inflamados são lançados contra a mente do salvo. Pode ser de forma puramente espiritual, através de maus pensamentos, ou pode ser através dos servos desses demônios, que podem lançar uma palavra contra o salvo, questionando exatamente isso. Olha, como você pode estar pregando o Evangelho, como você pode estar querendo falar de Jesus, se você tem os seus pecados, se você é pecador? Né? Evidentemente, quando o joio faz isso, muitas vezes ele não tem a consciência de que está servindo ao diabo. Né? É algo inconsciente. O que ele quer, na verdade, é criar uma espiral de silêncio com base no fato de que todos temos telhados de vidro. Então, se todos temos telhados de vidro, não existe julgamento. Ninguém deve julgar entre certo e errado. Não existe mais julgamento entre certo e errado. Relativismo. Relativiza-se tudo. Relativizando tudo, pronto. O que prevalece é o quê? Telema. A sua vontade é a lei. É certo para você? Pronto. Telema. Pesquisa aí no Google, Telema, Aleister Crowley, você vai saber do que eu estou falando. Então, cria-se um cristianismo puramente subjetivo. Subjetivo. É a minha visão perante a Bíblia. Então, a Bíblia não é mais absoluta. A palavra de Deus não é mais absoluta. O que importa é o que eu quero entender dela. É o que eu quero tirar dela para mim. Né? É como uma estante cheia de prateleira. Eu tiro dali o que me convém, o que me é conveniente, o que é confortável à minha vida. Então, eu não tento me encaixar naquela estante. Eu não tento me moldar àquela estante, moldar a minha vida para tentar encaixá-la naquelas prateleiras. Não, não. Eu tiro das prateleiras o que eu posso adaptar à minha vida. É assim que a banda toca para o joio. E aí, a partir do momento que você consegue calar todo mundo, em que não existe mais profeta, não existe mais quem professe o Evangelho, quem grite a plenos pulmões, como diz lá em Mateus 10, 27, o que você ouve ao pé do ouvido, grite pelos telhados. Se você não tem mais quem grite pelos telhados, pronto, está todo mundo quietinho por causa do telhado de vidro e, pum, festa de pecado. É a festa do pecado. Então, pequem à vontade. Bíblia sagrada? Para que Bíblia? Para que Bíblia? Se o que importa é o que eu estou sentindo. O que importa é a felicidade. O importante é ser feliz. Não é isso que a gente escuta por aí de noite? O que os livros de autoajuda ensinam? O importante é ser feliz. Então, naquele vídeo eu mostrei isso, que Satanás ele não faz outra coisa perante Deus além de contestar a nossa salvação. E ninguém reproduz, ninguém exerce repetidamente uma mesma tarefa dia e noite, a menos
a menos que isso seja de vital importância aos seus planos, a menos que isso seja fundamental dentro do seu objetivo. Você não vai ficar ali fazendo uma mesma coisa diariamente, a menos que isso seja vital aos seus objetivos. E é óbvio que é vital aos objetivos de Satanás uma civilização, uma sociedade cada vez mais pecadora, com um pecado cada vez mais abundante. É do interesse, é fundamental aos planos dele que o pecado superabunde na sociedade, que seja cada vez mais difícil mesmo a pregação do Evangelho, que seja cada vez mais árdua uma vida cristã. Por isso, estamos vendo uma escalada de degeneração, de degradação moral cada vez maior, quanto mais os anos passam. Porque é exatamente isso que Satanás faz. Perante o próprio Deus, ele questiona a nossa salvação e os seus asséculos aqui embaixo fazem a mesma coisa. Com isso, os cristãos se intimidam, os cristãos se envergonham e pronto, não há quem pregue. Há cada vez menos quem pregue contra o pecado, sendo que isso é a base do cristianismo. Meu Deus do céu, eu não estou inventando a roda aqui. A base do cristianismo é o quê? Falar sobre o pecado, é atacar o pecado. E a gente não pode ter tabu quanto a isso. Não podemos ter tabu quanto a isso. A base do cristianismo é o entendimento acerca da pecaminosidade do homem. Essa é a base. Se tratamos isso com normalidade, se achamos que isso não, isso daí é apenas um detalhe. Como assim apenas um detalhe? Onde vamos parar? Onde vamos parar? Então, se você não assistiu esse vídeo que eu estou falando, da espiral do silêncio espiritual, recomendo que assista para você poder absorver melhor o que eu vou tratar aqui agora. Porque naquele vídeo eu disse, né, eu enfatizei que o falso crente, ele não se incomoda, ele não tem incômodo quanto ao pecado. Né? Ele não tem um Espírito Santo que o alerte do pecado. O salvo é pecador, sabe que é pecador, mas ele tem pudores, né? Ele tem vergonha, ele não sente orgulho do pecado, ele não acha o pecado engraçadinho, ele odeia o pecado, o salvo, mas peca, está sempre pecando e tal, mas ele sente pudor, ele não acha aquilo bacana. O herege não. O falso crente, o joio, o filho do diabo, ele tem orgulho de bater no peito e promover o pecado. Então, assim, se o cara, só estou dando um exemplo, tá? Se o cara é boca suja, ele não tem problema algum em promover no seu meio um linguajar chulo, um linguajar baixo, um linguajar pornográfico, né? Ele não tem problema nenhum com isso. Que se dane a Bíblia, que se dane se a Bíblia diz para sermos imitadores de Cristo, que se dane, né? Então, ele não tem freios, ele não tem travas, completamente sem travas. Só que eu não fundamentei muito bem isso à luz das Escrituras, né? Porque eu gosto de fundamentar biblicamente aquilo que eu digo. Ao contrário de muitos por aí, que quando vão falar do Evangelho recorrem à literatura secular, à literatura de ímpios, né? De ímpios, eu gosto primeiro de enfatizar biblicamente. Eu posso até, porventura, se me for se encaixar dentro do que eu quero colocar, utilizar literatura secular. Mas tem que ter base bíblica. Tem que ter base bíblica. E tem gente por aí que usa não só literatura secular, como literatura secular bem baixa, sabe? Que usa um vocabulário bem baixo. E se diz crente, né? E está ali com uma Bíblia na mão muitas vezes pregando o Evangelho. Mas vamos lá então, vamos fundamentar isso, né? Como que a Bíblia deixa claro que o joio, ele não tem alerta contra o pecado, né? Que ele é uma pessoa completamente destravada para o pecado, e que ele
é um publicitário do pecado. Como que a Bíblia fundamenta isso? Né? Porque, como eu já disse, o salvo ele tem pudores, ele sente vergonha do pecado, para ele não é legal não. Ele peca, vai lá, pede perdão a Deus. Se pecou contra alguém, ele vai lá, conversa com a pessoa, pede perdão. O outro não, o outro acha legal e tenta difundir o seu pecadinho de estimação por aí como se fosse uma doutrina. Mateus 6. Vamos em Mateus 6. Mateus 6. Mateus 6, do 21 ao 24. Mateus 6, do 21 ao 24. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E eu ressalto, eu friso esse versículo 21 aqui. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ainda em Mateus 12. Mateus 12, do 33 ao 37. Mateus 12, do 33 ao 37. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Eu ressalto aqui o 33, o versículo 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Pelo fruto se conhece a árvore. Pelo fruto se conhece a árvore. E também eu enfatizo o 35. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Lucas 6. Vamos lá, Lucas 6. Lucas 6. Cadê? Lucas 6, do 43 ao 49, a gente vai ler. É uma passagem paralela a essa que a gente acabou de ver em Mateus 12, só que trazendo alguns detalhes bem pertinentes. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos de espinheiros, nem se vidimam uvas de abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? É uma pergunta bem interessante, né? Opa, então existem pessoas que chamam Jesus de Senhor, Senhor, mas não fazem o que ele diz. Existe isso. Existe, é o que ele está falando aqui.
Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então não é só ouvir a palavra. Tem muitos aí que só ouvem. Tem muitos aí que só ouvem. Olha só, pessoal, às vezes a pessoa é joio, mas não é por maldade não, tá? Não é por malícia não. Muitas vezes o joio não tem consciência de que é joio. Ele é apenas um simpatizante do Evangelho. Por alguma razão ele se aproximou do Evangelho e ele ficou ali naquele namoro que nunca se tornou casamento. Mas para ele, de alguma forma, aquilo dali é cristianismo. Até porque com esse cristianismo diluído que vivemos atualmente, né, com esse cristianismo de Laodiceia que vivemos atualmente, os valores estão se perdendo. Então, realmente, as pessoas pensam que qualquer coisa é cristianismo. É só dizer, eu creio em Jesus e pronto, já é cristão. Né? Antes, a gente criticava os católicos. Não, os católicos são aqueles que se dizem cristãos, mas não são. Porque nem religiosos eles são. Uma vez que nem praticar a religiosidade da sua igreja eles praticam. Então, essa sempre foi a crítica contra os católicos. Nem religiosos eles são, tampouco espirituais. Só que hoje isso se dá também no meio evangélico protestante, é o que você mais tem. Estamos na era de Laodiceia, é o que você mais tem. E aí você acaba se deparando com essas bizarrices. A pessoa acha que é só dizer eu creio em Jesus e pronto, e você não tem comprometimento nenhum, compromisso nenhum com nada. Mas por que essa pessoa faz isso? É porque realmente ela não consegue. Muitas vezes não é por maldade. Tem os maliciosos que estão ali por fingimento mesmo. Agora tem muitos que estão ali e o cara ele não consegue. Por mais que ele tente, ele não consegue. Porque ainda não foi virada aquela chavezinha no coração dele da conversão. A chave da conversão ainda não foi virada. Então ele não consegue pensar nas coisas que são de cima. Ele tenta, mas ele não consegue. Ele tenta forçar a mente dele a isso, mas ele não consegue pensar nas coisas que são de cima, como a gente vê lá em Colossenses 3. Não consegue. Falta virar a chave. Falta virar a chave. Então, muitas vezes, não é maldade da pessoa. Não é. O cara é um incapaz. Ele é um incapaz. Por quê? Porque ainda não houve conversão. Se não houve conversão, realmente, ele vai estar o tempo inteiro ali flertando com o mundo. Vai estar o tempo inteiro ali se mundanizando, acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo, como diz o ditado. Né? Ou, como a gente acabou de ver aqui em Mateus 12, né? Servindo a Deus e a Mamon. Vai estar, aliás, Mateus 12 não, Mateus 6, servindo a Deus e a Mamon. É isso que acontece. Então essa pessoa só ouviu. Essa pessoa só ouviu o Evangelho, mas não observou. Porque aqui diz, ouve as minhas palavras e as observa, e as examina, e as estuda. São esses os sinônimos do observar aqui presente. Então não é só ouvir, é observar, é se atentar para elas, se debruçar sobre elas, estudá-las, examiná-las. Se você só ouve, a semente não germina. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Então, o que ouve e não pratica, né, edificou uma casa sem alicerce. Então é o que eu estou colocando aqui. Não tem como se sustentar. É um edifício que não tem como se sustentar. O cara pode fazer das tripas coração para sustentar o edifício. Não vai conseguir porque não tem alicerce. É o que Jesus está falando aqui, é um esforço inútil. Porque não tem as bases, não tem o alicerce. E qual é o alicerce? Novo nascimento. É o novo nascimento. Vamos aqui rapidinho, não custa nada, já que estamos no assunto, né? João 3,
Cadê? Aqui, João 3,3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Precisa nascer de novo. Ainda não nasceu de novo. Não nasceu, não tem o alicerce. Está ali namorando o Evangelho, mas não falta um ingrediente espiritual. O que é espiritual é discernido espiritualmente. Não é só o academicismo, o conhecimento teológico é muito bom, né? O conhecimento técnico pode ajudar, mas precisa ter Espírito Santo. Se não tem Espírito Santo, é inútil, não adianta. Né? Agora, o que eu quero... cada uma dessas passagens que eu li são muito ricas. Né? Cada uma delas daria um vídeo inteiro, ou até mais de um vídeo. São, de fato, passagens extremamente ricas. E eu pretendo esmiuçá-las um dia, quem sabe que fazer uma série. Eu tenho esse sonho de fazer uma série aqui no canal sobre sinais que acompanham uma conversão ao Evangelho, né? Ou sintomas de uma conversão ao Evangelho. Porque é um tema que precisa ser debatido, é um tema que precisa ser exposto. As pessoas estão perdendo as bases, estão se enveredando. Muitas vezes a pessoa começa a conhecer a palavra de Deus através de seitas, e ainda mais nessa era de internet, nessa era das verdades ocultas. Todo mundo quer apresentar algo diferente, né? Algo que soe mais sedutor, mais atraente, porque é obscuro e tudo mais, é apócrifo. Então as pessoas acabam se entregando para o primeiro movimento herético ou sectário que aparece pela frente, justamente porque não possuem as bases, né? As bases estão sendo esquecidas. Não, vamos logo para a parte interessante, vamos logo para a parte legal, vamos logo para a parte hardcore, vamos para o hardcore logo. Não, você precisa da papinha ainda. Você não pega um bebê, Paulo fala isso, né? E já vai dando feijoada para a criança comer. O bebê precisa da papinha, né? Não mastiga ainda, tem que ter a papinha. As pessoas não querem a papinha, querem partir direto para a feijoada. E aí não tem como haver espiritualidade sadia, saudável, bíblica. Não tem. Bom, o que a gente extrai dessas passagens que eu apresentei aqui? O ensino nuclear que a gente percebe nessas passagens, o núcleo da mensagem, né? Se a gente puder resumi-las, fazer uma síntese dessas 3 passagens que a gente leu, tirando João, se a gente puder fazer uma síntese delas, qual é a mensagem central ali? Qual é a mensagem central delas? O exterior do cristão deve refletir o interior. O que o cristão traz, o que o cristão apresenta no seu cotidiano, na sua estética, deve refletir aquilo que ele traz no interior. E isso é muito importante, porque nessa era de modismos, estamos vendo a ideia de quem vê cara não vê coração sendo diretamente atrelada ao cristianismo bíblico, ao evangelismo. E isso é uma fraude, isso é uma farsa. A Bíblia não corrobora isso. Temos visto por aí. Por isso, vemos, né, o que a gente mais vê atualmente é crente cheio de tatuagem, com cabelo de 3 cores, com piercing, alargador. E o cara está ali falando, não, mas o importante é o coração, o importante é que eu sou crente, que eu prego a palavra de Deus. Muitas vezes a pessoa fez a tatuagem antes de se converter, né? Mas mesmo assim você vê que a pessoa continua usando roupas que deixam expostas as tatuagens. E aí o cara já vem com aquele pretexto fajuto de que, não, mas é uma estratégia evangelística para me aproximar melhor do ímpio, né? Para quebrar aquela parede,
quebrar aquele afastamento do ímpio. Então, uma estratégia evangelística. O nome disso é pragmatismo religioso. Pragmatismo religioso, porque na Bíblia não existe estratégia evangelística. Na Bíblia diz só, abre a boca e prega o evangelho e acabou. E acabou. Aí você tem os direcionamentos do Espírito Santo. Porventura, aí sim, dentro do direcionamento do Espírito Santo, para cada pessoa, pode haver uma estratégia diferente. Né? Aqui no canal eu apresento, por exemplo, os livretinhos da Chick Publications. E por que o Jack Chick ele criou esses livretinhos? Porque ele era tímido. Ele era tímido para pregar. Ele não tinha uma oratória boa. Né? A oratória dele devia ser mais ou menos igual a minha. Ele não tinha uma oratória boa. Então, mas ele tinha um talento extraordinário como cartunista. Então o Espírito Santo trouxe isso a ele. E aí ele colocou no papel. Então, uma estratégia evangelística do Espírito Santo com o indivíduo. Agora, se ele pegasse, agora essa é a estratégia. Todo mundo desenhando e dando livretinho para os outros. Será que funcionaria? Não. Então, cada caso é um caso. Você querer sintetizar uma forma de evangelismo, né, é algo extremamente perigoso e principalmente antibíblico. Principalmente antibíblico. Desrespeita o agir do Espírito Santo dentro de cada um. É como se não existisse o Espírito Santo. Não. O interessante aqui são as nossas estratégias, as nossas técnicas de marketing, né, que a gente traz das faculdades de publicidade e introduz aqui no evangelismo. Isso daqui é o que é interessante, isso aqui que é o importante. Né? As estratégias de coach que a gente traz e introduz aqui. É diabólico demais, é satânico demais. Então, essas estratégiazinhas, peraí, deixa eu ficar com um visualzinho mais moderninho, mais descolado para quebrar. Não, se isso é natural da pessoa, é uma coisa. Então, às vezes, a pessoa ela já tem por exemplo, algumas roupas mais descoladas sem serem obscenas, evidentemente eu estou falando disso, né? Descoladas sem serem obscenas, sem apelarem à sensualidade. Então a pessoa já tem algumas roupinhas mais moderninhas. Eu mesmo tenho aqui estampa de filme, né? Roupa com estampa de filme. Normal, não tem problema nenhum. Mas é da pessoa, né? Agora tem gente que também quer forçar a barra. Não. Eu preciso ser o descolado. Não, que isso? Mas isso se introduziu no Evangelho por causa do romantismo, né? É um movimento artístico, literário, que introduziu na sociedade, né? Trabalhou bastante na sociedade esse conceito do que quem vê cara não vê coração, que tem a sua virtude, mas dentro do seu devido contexto. E isso foi sendo cada vez mais massificado na civilização. Cada vez mais massificado, de tal forma que hoje você vê isso no cristianismo. Não. Eu estou aqui igual um demônio, né, esteticamente igual um demônio, estou aqui soltando um monte de palavrão, estou aqui fazendo promoção anunciando livro que não presta, o livro com palavrão na capa, mas o importante é que por dentro, Deus sabe que por dentro eu sou extremamente santo, eu sou extremamente voltado para o Evangelho. Não é isso que nós vemos aqui. A mensagem central nessas passagens que acabamos de ler é: o exterior do cristão deve refletir o interior. Você é um cristão genuíno? É um cristão verdadeiro? Então o seu exterior vai refletir isso. Torna a repetir. Não estou falando aqui de ser perfeito, não estou falando aqui de não pecar. Vá lá e assiste o vídeo da Espiral do Silêncio se você não assistiu. Não se trata de não pecar. Se trata de não fazer a promoção do pecado, de não sentir orgulho do pecado, de não achar o pecado legal. É isso que eu estou falando. Então, o exterior reflete o interior. A boa árvore, a árvore, seja ela qual for, é conhecida pelos seus frutos, seja ela boa ou má. Não é o que acabamos de ler aqui? A árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, se você vê um crente, dito crente, que não dá frutos de crente, que não se comporta como um crente, que não se comporta como um cristão, como é que você vai dizer que ele é uma boa árvore? Né? Lógica pura. A Bíblia é toda lógica, tá, pessoal? Não tem
Não tem nada muito, não tem nenhuma equação muito difícil de resolver aqui não. A Bíblia é muito simples, é que muitas vezes a gente que não quer enxergar. Aí acabamos complicando, acabamos trazendo uma complexidade que não existe. Né? A complexidade da Bíblia é simplesmente pelo fato dela ser muito abrangente. Mas se você se atém aos seus ensinos, aos seus ensinamentos, você vai ver que é tudo muito básico, muito simples, de tal modo que até uma criança possa entender. E aí eu quero compartilhar com vocês um trechinho, é um capítulozinho pequeno desse livro aqui, Cutucando o que as igrejas toleram e a Bíblia reprova. Cutucando o que as igrejas toleram e a Bíblia reprova. Do Haroldo Heimer. Haroldo Heimer dispensa a apresentação. Se você procurar aqui no YouTube, você vai encontrar alguns sermões dele. Né? E o forte do Haroldo Heimer é missionário, tá, pessoal? É missionário, é fundador da Palavra da Vida. A Palavra da Vida é uma instituição que forma missionários também. E, enfim, mais de 50 anos de ministério. É um fundamentalista, de berço menonita. Então, e ele tem a especialidade dele, que eu considero, né, o foco dele costuma ser justamente atacar os modismos, atacar esse cristianismo pós-moderno, hipócrita, nojento, né, entranhado de mundanismo. Esse é o foco dele, é chamar a atenção do cristão para a Bíblia, para a palavra de Deus, para o evangelho puro, genuíno. Esse é o foco do Haroldo Heimer. E no capítulo, aliás, na página deixa eu ver aqui, na página 151, no capítulo 29, a gente lê algo bem interessante e que sem dúvida vai fechar com chave de ouro esse vídeo. Aqui na página 151, o título do capítulo é Vida Eterna Grátis? Vida Eterna Grátis? Vivemos numa sociedade que quer muito se convencer de que, abre aspas, eu mereço porque eu sou gente, tenho tantas necessidades e, consequentemente, mereço estas coisas, fecha aspas. Aqui, ó, que eu falei, telema, a sua vontade é a lei, dane-se a Bíblia. Deus não opera com essa filosofia. Ninguém merece simplesmente por existir, merece por mérito. A salvação de Deus nos é oferecida também por mérito, não porque nós a mereçamos, mas pelos méritos de Jesus Cristo, o qual, com sua morte na cruz, ganhou o direito de nos dar a salvação gratuitamente. Mas nem tudo que Deus nos oferece é grátis. Deus nos oferece vida eterna nos céus grátis, mas também nos oferece uma nova vida aqui na terra não grátis. Então, vida eterna nos céus grátis, vida nova aqui na terra não grátis. De que maneira isso se dá? Esta vida vai custar-nos algo. Ela vai custar-nos, entre outras coisas, o esforço de usar os recursos que Deus nos deu para desenvolver essa nova vida na Terra. Ninguém encontrará essa vida passivamente. Ninguém encontra essa vida passivamente, parado, inerte. Será necessário o esforço da nossa parte para conquistá-la. Novamente, está falando aqui da nova vida na Terra, não a vida no céu. A verdade é que Deus nos dá gratuitamente os recursos necessários, de modo que quem ainda não nasceu de novo não recebeu de graça a vida eterna e não pode encontrar a vida nova neste mundo porque não recebeu os recursos necessários. Aí ele cita como referência aqui 2 Pedro 1, do 3 ao 4. Então, pessoal, olha só, foi o que eu expliquei no começo do vídeo. A pessoa ela não consegue de jeito nenhum, porque ainda não se converteu. Então ela está ali por conveniência. Às vezes já criou um círculo social de amizades,
né? Às vezes com a presença até de alguns parentes, na igreja. E aí, se o cara sair, fica completamente deslocado, né? Sai do grupo e se isola. Ele não quer isso. E existem casos em que a pessoa está ali também de fingimento, né? Realmente a pessoa tem consciência de que não é crente, está ali a serviço do diabo. De uma forma ou de outra, ambos não conseguem, de fato, dar bons frutos. Não conseguem. Não conseguem. Então, o que ele está dizendo aqui? A vida eterna é gratuita. A partir do momento que você se converte, que você nasce de novo, né, em que você nasce de novo, tomando posse dessa vida eterna gratuita, quando isso acontece na sua vida, então você recebe recursos do Espírito Santo. Você recebe os recursos do Espírito Santo com os quais você vai poder trabalhar, vai poder desenvolver uma nova vida aqui na Terra. Uma vida agora amparada na Palavra de Deus. É isso que está sendo explicado aqui. Se o cara é joio, é falso crente, ele não passou pelo novo nascimento. Isso significa que ele não recebeu os recursos do Espírito Santo. Então ele está tentando sozinho, por si mesmo, conseguir desenvolver essa nova vida aqui na Terra. Mas não consegue. Não consegue. Não vai conseguir dar frutos para o Evangelho. Eu não estou falando aqui entre ser bom e ruim, tá, pessoal? Eu não estou falando de caráter. A pessoa pode ser maravilhosa, pode realizar obras incríveis aqui na Terra, obras sociais, inclusive. Pode ser uma pessoa extraordinária. Então, eu não estou falando de caráter. Eu estou falando de realizar obras relevantes para o reino de Deus. Esses são os bons frutos que a Bíblia fala. Tá? Quando a Bíblia fala de bons frutos, ela não está falando de obra social, de simpatia, de carisma. Não está falando disso. Ela está falando assim, de obras relevantes ao reino de Deus. Esses são os frutos. Esses são os frutos. E você pode ter um crente. Você pode ter um crente que produza demais para o reino de Deus, mas que no seu dia a dia seja uma pessoa ranzinza, difícil de lidar, irritada, com pouquíssimo carisma. Pode acontecer isso. Então a questão é frutos para o reino de Deus. Né? É árvore boa dando bons frutos. E isso só é possível a partir do momento que você recebe os recursos do Espírito Santo. É como, por exemplo, um desempregado. O cara está desempregado com uma mão na frente e outra atrás. É contratado por uma empresa. Nessa empresa ele vai receber o maquinário, as ferramentas necessárias para que ele possa desempenhar um bom trabalho. Né? E aí, se ele recebe essas ferramentas e fica parado, é problema dele. Né? É problema dele, mas ele tem um estímulo, ele tem uma motivação para trabalhar. Né? Ele tem uma motivação para trabalhar ali. Isso o impele. Se ele recebe simplesmente as ferramentas, mas não tem salário, ele vai ficar parado com as ferramentas dele. O que acontece no reino de Deus? A pessoa que ingressa no reino de Deus, o salvo ele recebe a caixa de ferramentas dele para desempenhar um bom trabalho agora a serviço do Senhor Jesus. Né? Ah, Leandro, e pode acontecer dele ficar parado? Não pode acontecer dele ficar parado. Por quê? Porque o salário dele é eterno, é constante. Ele já tem a vida eterna e a vida eterna não é perdida. A salvação não é perdida. E ele adquire uma voz interior, que é a voz do Espírito Santo, que é o próprio Deus fazendo morada dentro dele, que o impele constantemente a pegar aquela caixa de ferramentas e fazer alguma coisa com elas. Então, todo salvo usa a sua caixa de ferramentas. Não existe salvo que não use. Uns usam mais, outros usam menos.
Isso é bem verdade. Mas todos usam a sua caixa de ferramentas. O ímpio, o joio, ele não tem a caixa de ferramentas. Ele não tem, ele nem foi contratado pela empresa. Ele está tentando entrar de bicão. Ele está vendo ali, vamos dizer, uma oficina mecânica. Ele está vendo ali um carro precisando de manutenção. Ele vai, se mete no meio dos funcionários. Pode deixar que eu cuido dele. E tenta cuidar, tenta dar um jeito, traz as ferramentas que tem em casa. Mas não consegue desempenhar um bom serviço, né? Às vezes até engana um pouco, o carro sai dali andando, vira a esquina, para de novo. Ele não consegue. Mas também é verdade que Deus requer o nosso esforço para usar os recursos que Ele nos deu, a fim de alcançarmos a vida nova e abundante na terra. 2 Pedro 1, de 5 a 8. Por isso ele fala que a vida nova na terra não é gratuita. A vida no céu é gratuita, a vida nova não. A vida nova é algo que a gente desenvolve no nosso dia a dia, com recursos gratuitos. Os recursos também são gratuitos, nos são doados. Mas a gente precisa desenvolver essa vida. Então, uns desenvolvem bem, outros desenvolvem mais ou menos, mas estão sempre progredindo. O salvo está sempre progredindo. O domínio próprio é uma virtude essencial à vida que Deus deseja nos dar na terra. Com certa frequência, ouve-se as pessoas que têm carência de domínio próprio dizerem, abre aspas, eu sou assim e nasci assim, sempre fui assim e vou continuar sempre assim, a não ser que Deus me mude, fecha aspas. Né? É o famoso crente Gabriela. Né? Crente Gabriela porque tinha aquela minissérie da Globo, né? E aí tinha essa música da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Aí é o crente Gabriela. Que é um crente, bota aspas nesse crente aí, né? Mas domínio próprio, como as demais virtudes, são adquiridos não como dons ou presentes, mas como fruto. Gálatas 5, do 22 ao 23. Domínio próprio é fruto, não é dom. Domínio próprio é a produção, não a ferramenta. Domínio próprio é o que você produz com as ferramentas. As ferramentas são os dons. As ferramentas gratuitas. Domínio próprio, fruto. Obediência à palavra, fruto. Não é automático. Automáticos são os recursos. Automáticos são os recursos. Domínio próprio, obediência à palavra, fruto, produção. E fruto é resultado de esforço e trabalho. Deus não nos muda de graça. Ele nos dá de graça o que precisamos para mudarmos. Por isso, existem exortações como... E aí ele cita uma lista de exortações que você vai encontrar em 1 Coríntios 16:13, Efésios 6:10, 2 Timóteo 2:1 e 1 Reis 2:2. Domínio próprio está ao alcance de todos, isto é, de todos os que pela sua fé em Cristo Jesus já receberam o Espírito Santo. Mas o domínio próprio será alcançado somente pelo esforço do homem, vitalizado e dirigido pelo Espírito Santo que nele habita. Está vendo? Dirigido pelo Espírito Santo que nele habita. O domínio próprio será alcançado somente pelo esforço do homem, vitalizado e dirigido pelo Espírito Santo. Existem muitos sistemas para alcançar o domínio próprio pelo esforço humano, sem o recurso do Espírito Santo. Qualquer esquema assim é destinado ao fracasso. O homem em si é incapaz, mas capacitado pelo Espírito de Deus, tudo pode. Então tá aí. Mais uma vez, cutucando o que as igrejas toleram e a Bíblia reprova. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá, os links para quem quiser comprar. Eu não estou ganhando nada com isso não, é só
Uma boa indicação de um livro que eu tenho certeza que vai edificar bastante a vida de quem lê. Enfim, esse é o Evangelho. Isso aqui é Evangelho. Tá? Isso é Evangelho.